Bom dia, família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você continua com a gente hoje. Esse agora é o nosso tempo de fidelidade e generosidade. Eu quero ler com você a palavra em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. Querido, querida, que está nesse momento com a gente nessa manhã, tem algo que no meu coração sempre me vem, que é: não tente ser alguém que você não é, porque você vai falhar. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para se colocar debaixo da fidelidade de Deus, debaixo da generosidade de Deus. Não importa quanto você tenha, eu quero te chamar a atenção para que você não viva olhando para a sua carteira, não viva a partir da realidade da sua carteira, mas viva a partir da realidade do reino, de um Pai, de um Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Ser fiel e ser generoso, ser dizimista, ser ofertante não tem a ver com a sua possibilidade ou a quantidade que você pode dar, mas tem a ver com saber que você é filho daquele que é dono de todas as coisas. Então, nessa manhã eu quero te desafiar a ajustar a sua frequência para a fidelidade e generosidade de Deus, não importando mesmo quanto você tem. Olhe para o teu Deus nessa manhã, e o convite que eu quero fazer para você é: seja dizimista, seja ofertante e declare a fidelidade e a generosidade de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Como é bom receber uma oração. Quem gosta de receber oração aí? Eu gosto. Pode orar por mim, gente. Inclusive na casa de vocês. Quando você estiver lá orando, coloca eu no meio das suas orações. Amém? Quem estava aqui domingo passado? Levanta a sua mão. Fica com ela. Isso. Metade, um pouquinho mais da metade, eu acredito. Que bom. Domingo passado, a pastora Natália falou algo que tem a ver com servir. E ela falou algo sobre o servir para quê? O porquê do servir, né? Então, eu perguntei quem estava aqui a semana passada, porque a gente vai dar continuidade um pouquinho ao que ela falou. A gente vai completar algo que ela trouxe. Não que faltou algo, não, mas é que a gente dividiu mesmo a mensagem para que pudéssemos trazer algo que tem a ver com o nosso momento, que tem a ver com o momento da igreja.
Sim, querido, tem a ver com o momento da igreja. Aí você olha para mim e fala assim, nossa, mas eu estou aqui hoje pela primeira vez. Você vai falar para mim, você vai falar sobre servir comigo? Né? Será que é isso? Sim. A gente vai entender hoje ainda mais sobre o servir. E o que está dentro do servir. O que contempla o servir. O que contém o servir. E por que Jesus deixou essa mensagem de servir? E por que você hoje que está aqui pela primeira vez, pode receber algo que tem a ver com o servir na sua vida? Esteja aberto. Aliás, esteja conectado com a mensagem. Traga sua mente aqui, ao que Deus tem para falar com você. Não disperse. Deus tem algo para você. Não se afaste da mensagem dele. Não feche os seus olhos e não tape os seus ouvidos. Você só está aqui porque ele permitiu que você estivesse aqui. Eu também. Senão não estaríamos aqui. Não estaríamos na presença dele. Essa mensagem é para mim e é para você também. Amém, igreja? Então, como eu disse, a Natália falou um pouco sobre esse servir, o porquê do servir, como que é importante. Quando a gente encontra com Jesus, acontece algo natural. Ele nos enche, ele transborda em nós algo que a gente muitas vezes nem explica, ele faz com que a gente queira fazer coisas que a gente nunca fez, e a gente começa a fazer, a gente começa a desejar fazer, a gente começa a desejar amar as pessoas, a se colocar no lugar delas, a gente começa a fazer coisas que Jesus fazia sem que a gente faça por obrigação, porque a gente está cheio de algo, né? E ela falou também sobre que a gente é aperfeiçoado através disso. Quando a gente serve, quando a gente se dispõe a servir, Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos acrescentando dia a dia, e vai nos aperfeiçoando juntos, um ao outro. A gente é aperfeiçoado, a gente é tratado, a gente é curado, a gente é sustentado uns aos outros. Ela levantou alguns lugares em que a gente pode estar com relação ao servir, lugares que tem a ver como pessoas que já tiveram experiências ruins com o servir dentro da igreja, foram abusadas muitas vezes, pessoas que tiveram experiências ruins com o servir fora, inclusive, pessoas que se cansaram de servir, estão cansadas, estão abatidas, estão de férias, e férias sem tempo determinado para terminar, por um cansaço. E também sobre pessoas que estão hoje entendendo algo que tem a ver com servir e querem servir a Deus. E querem servir a esse Jesus que se deu para morrer por nós, de corpo, só de corpo, ele se deu. E aí essas pessoas a gente queria conduzir. Então vocês lembram que ela falou assim, quem estava aqui, que ela gostaria de pedir para que vocês orassem durante a semana. Se Deus estava tocando o seu coração para servir, que você orasse durante toda a semana, porque Deus ia falar com você ainda mais sobre o servir. E que a gente viesse nesse domingo, não só com a mensagem que ela trouxe, que Deus trouxe através dela, mas o que Deus havia continuar a fazer durante a semana. Eu creio que Deus fez. Eu creio porque a gente tem recebido mensagens de pessoas falando assim, viu, eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Todos os dias quase a gente recebe mensagem de uma pessoa diferente. E por isso que eu falo que isso tem a ver com o momento da igreja, com o momento em que nós estamos vivendo, um derramar de Deus, porque dentro de um avivamento, pessoas são despertadas para um servir de verdade, espontâneo e natural, aquele que flui, aquele que é um derramar, amém? Então o
o que contém dentro, o que está dentro do servir. O que quer dizer o servir? Né? O servir nada mais é do que você estar disposto a fazer algo. A origem da palavra. Você serve para alguma coisa, você está disponível para algo. Você está ali para fazer. Olha, eis-me aqui para fazer. Não importa o que seja, eu estou aqui. A gente pegou o servir e a gente deixou ele dentro de uma embalagem linda. O servir a Deus começou a se colocar dentro de uma embalagem bonita, como se fosse algo, né, como se fosse uma posição linda o servir a Deus. Nossa, eu sirvo a Deus, então eu sou uma pessoa importante. Eu sou isso, tal. Foi tão bonita a embalagem que passou-se a deixar de lado a origem do servir, que é fazer por, que é se doar, que é entregar a própria vida por algo. Vocês entenderam? Que foi se deixando de lado a origem do servir. Olha, eu dou a minha vida. O que Jesus fez? Nada mais, nada menos do que a vida. Isso é a origem do servir. Então vamos começar entendendo o que não é o servir, para a gente entender o que é o servir. Esse caminho é legal. Alguns autores usam, de livros eles usam esse caminho e eu acho interessante. Vamos entender o que não é, para a gente poder entender ainda melhor o que é o servir. E eu creio que você entendendo o que é o servir, você vai querer participar de algo que Deus tem feito e vai fazer através da sua vida. Mas assim, o que está dentro do servir? Todo mundo quer mudar o mundo, né? Muita gente fala assim, eu queria fazer algo melhor. Queria um mundo melhor. Eu queria um mundo melhor para os meus filhos, para mim, para as pessoas que eu gosto. Todo mundo quer mudar o mundo. A gente começa mudando o mundo através da gente. Vocês já ouviram essa frase? A gente começa mudando o mundo através de nós. É o início de tudo. Então você começa mudando o mundo, fazendo o mundo melhor, quando você serve alguém que está do seu lado. A Natália falou um pouquinho sobre isso a semana passada, que tudo começa quando eu entendo que a partir de mim eu posso servir o que está do meu lado. A partir de mim eu posso fazer algo por alguém que está dentro da minha comunidade, por exemplo. De alguém que mora dentro da minha casa. De alguém que está no meu bairro. De alguém que trabalha comigo. Fazer algo, ter a disposição, ter a intenção de se dispor, é o início de tudo. E está dentro do servir. Não importa o que seja. E não é querendo nada em troca. É simplesmente querendo fazer. Não, eu vou fazer porque eu quero algo em troca. Não, não é por aí. Começa você entendendo o que é fazer. Eu quero mudar o mundo e vou começar mudando comigo, através da minha vida. O que eu posso fazer pelo outro? Como eu posso ser a pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado? Sabe? Eu queria ter uma pessoa assim do meu lado. Vamos ser essa pessoa. Porque aí eu vou acrescentar para alguém, e alguém vai acrescentar para você. E é em comunidade, em grupo, como a Natália mencionou na semana passada, a gente vai se acrescentando e Deus vai fluindo através de nós. Tem a ver com contribuição, não tem a ver com posição. O engano é você achar que tem a ver com posição. O servir não tem a ver com você estar dentro de uma posição, ou querer ocupar uma posição. Eu quero servir, porque eu quero ocupar aquela posição X. Abra a Bíblia em João, aliás, em Mateus capítulo 20. Mateus 20, versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo.
podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não tem a ver com posição. O que a mãe queria para os filhos? Uma posição. Por muito tempo, inclusive nas igrejas, nós buscávamos posições. Eu quero servir porque eu quero ocupar uma posição diferente. Eu quero ter um cargo diferente. Eu quero aparecer naquele local. Eu quero ser importante. Importante, o que Jesus fala é o que serve. É o que dá a vida. É o que se entrega. Esse é o importante no reino, é diferente. Fala, não é por aí. Talvez o seu pensamento seja isso, mas o meu reino, dentro do meu reino é diferente. Tem a ver com contribuição, não tem a ver com posição. O que mais? João 13, vamos para João 13. João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O que Jesus mostra aqui é o que contém o servir. Não tem a ver com capa, mas tem a ver com avental. Ele coloca uma toalha na sua cintura como se fosse um avental. A capa é uma posição, uma autoridade, um objeto que coloca algo e te faz diferente. E que a Bíblia mostra em vários momentos esse fazer diferente a alguns homens. Mas o que Jesus está mostrando ali, que o servir não tem a ver com a capa. A capa tem a ver com o Espírito Santo. A capa vem do Espírito Santo. O que Ele faz através de nós, de poder, é Ele quem faz. É o Espírito que habita em nós. É Ele que ocupa a capa. O que cabe a nós tem a ver com o avental. Ele coloca o avental. E o que Ele faz? Ele lava os pés. Ele mostra que isso tem a ver com servir. É só isso. É o trabalhar, é o se dispor, é o negar a si mesmo, pelo outro, pelos outros ou pelo reino. É isso que contém o servir. Não é algo somente sacrificial, sabe? Em alguns momentos sim, em alguns momentos vai ser mais difícil, em alguns momentos você vai precisar ter uma força maior para aquilo, mas não tem a ver só com sacrifício, porque se você está cheio de Jesus, essa palavra chega até você confortável. Se você está cheio de Jesus, cheio da presença dEle,
Não é um sacrifício fazer algo por alguém. Não é um sacrifício fazer algo pelo seu irmão. Porque quando alguém está lá atrás, regulando o som, por exemplo, ele não está fazendo algo para ele ou por uma instituição. Ele está fazendo algo para Deus, para servir alguém. É esse conceito. Então é algo que flui. Que não é algo que você vai como se estivesse indo para a morte todos os dias. E também não tem a ver com ajudar, sabe aquela... Eu sempre falo isso, vou ser repetitivo, mas tudo bem, tem a ver com o tema de hoje. Aquele conceito de servir assim, olha, eu estou ajudando lá na igreja. Eu estou ajudando. Eu ajudo, né? Eu faço isso. Que, né? É importante, né? Querido, se você ajuda a Deus, fique em paz. Deus não precisa da sua ajuda. Não tem a ver com você ajudar. Tem a ver com você estar debaixo de algo. Servir a um Deus que é dono de todas as coisas. Tem a ver com você se colocar e deixar fluir através de você. E quando isso flui, te transforma e você se sente privilegiado. E você não está ajudando nada. Você está ministrando. Você está sendo um instrumento de Deus. Você está fazendo parte de um reino eterno. Que não vai acabar em você, mas vai continuar para sempre, eternamente. Não tem a ver com você vir, esse domingo eu vou na igreja porque eu vou servir, eu vou trabalhar. Aí você só vem naquele domingo que você trabalha. Não é sobre isso, querido. Se você faz isso, ore a Deus. Busque a Deus. Busque entender o que você tem vivido. Porque não é sobre isso. Ele não precisa de nós. Ele nos quer, mas Ele não precisa de nós para que a obra seja feita. Sabe do que tem a ver? Esses dias a minha filha perguntou para mim assim, pai, eu queria trabalhar. E eu falei para ela assim, ela falou assim, o que eu faço? Eu queria trabalhar. Eu falei, mas por que você quer trabalhar? Porque eu quero ter dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Ela falou, beleza, é normal, né? Que bom, né? Eu falei para ela falou, mas como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu falei para ela assim, você chega diante de alguém, né? E fala para alguém que você sabe fazer alguma coisa. O que você sabe fazer? Eu perguntei para ela. Você sabe fazer alguma coisa? Não sei. Eu sei, mas também não sei. Eu falei, você sabe lavar louça? Por exemplo. Você sabe limpar uma casa? Você sabe fazer coisas na internet, que bastante gente faz, né? Você sabe fazer alguma coisa? Você sabe fazer alguma coisa, você chega para alguém e fala assim, eu sei fazer isso. Posso trabalhar para você? Né? Agora você precisa saber fazer alguma coisa. Mas também você pode se deparar com alguém que tem um coração diferente. Então você vai chegar diante dessa pessoa e falar assim, eu quero trabalhar. E ela vai olhar para você e vai falar assim, olha, vai perguntar o que você sabe fazer. Ela fala, não sei fazer nada, mas eu posso aprender. E essa pessoa pode te ensinar. Existem pessoas que têm um coração assim. E ela te ensina. Aí você vai aprendendo. Aí você vai trabalhando, vai aprendendo mais. E vai se desenvolvendo. Não é fácil existir pessoas assim. Hoje em dia está mais difícil, né? Mas pode acontecer. Então com Jesus tem a ver com isso. Quando a gente se dispõe a servir, quando a gente se enche, a gente se coloca diante de Deus, eu quero viver algo, Ele traz você para perto. E não importa se você não sabe, não importa se você não sabe exatamente o que você vai fazer, ou que você acha que você não é capaz, porque Ele vai trazer você para perto, e Ele vai te ensinar, servindo. Você vai começar a servir, Ele vai te ensinando, Ele vai pegar a sua mão e vai escrever com você uma história linda. À medida que você vai servindo, você vai aprendendo mais, e Ele vai te acrescentando mais. À medida que você vai crescendo, Ele vai te capacitando ainda mais. Daqui a pouco você está servindo a Ele de uma maneira como você nunca imaginava. E está fluindo nele. É sobre isso.
Não importa a sua história, não importa o que você carrega, o que importa é o que pode estar dentro do seu coração nessa noite. Se há algo dentro do seu coração que tem a ver com isso. Eu queria compartilhar com vocês agora a história de 3 guerreiros. A gente viu um pouquinho sobre o que não era, agora vamos ver sobre o que pode ser o servir. Sobre o que pode conter o servir em nossas vidas. Eu queria compartilhar com vocês a história de 3 guerreiros, de Davi. Davi enfrentou batalhas difíceis, batalhas que a gente olha hoje, lê e fala, não é possível, não vai dar certo, não vai vencer, e vencia. E ele tinha vários guerreiros com ele. Mas a Bíblia fala da história de 3 guerreiros, talvez os principais, e traz um pouco mais sobre esses 3. E é sobre esses 3 que eu queria que a gente lesse um pouquinho agora. 2 Samuel, capítulo 23, abra comigo. Versículo 8. Meu título traz aqui os principais guerreiros de Davi. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacnonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. O primeiro homem enfrentou 800 homens em uma batalha e os matou. Servir a Deus não tem a ver com a gente começar a fazer cálculo sobre o que a gente deve fazer ou não. Esse homem enfrentou 800. Se você parasse para fazer conta, quem aqui enfrentaria os 800? Ninguém. Ninguém seria capaz de enfrentar 800 homens, a não ser que esse alguém tivesse um coração disposto a não fazer conta, a não calcular o que havia de ser feito, a simplesmente se colocar debaixo de Deus e não ficar pensando, será que vai dar certo? Não, o que precisa ser feito? Vou fazer. Estou debaixo do Deus vivo. Sem pragmatismo. Assim, mas será, eu vou servir, mas será que vai encaixar dentro do meu dia? Será que tem a ver comigo esse servir? Será que eu vou ter tempo, Deixa eu ver aqui, deixa eu calcular. Nossa, mas é para fazer isso aí mesmo? Nossa, mas difícil, eu acho, 800 homens. Servir tem a ver com fidelidade, obediência, dignidade. O que é para fazer? Vamos fazer. O que está faltando? Está faltando isso aí? É comigo. Não, vamos fazer. Vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que você fala, tudo vai dar errado? Vai dar certo. O servir a Deus sempre dá certo. Sempre dá certo. Não importa o que vai acontecer. O que importa é o que está acontecendo no momento. Porque o servir a Deus não tem a ver com a pessoa ou com o que você está fazendo como resultado. Tem a ver com o que está acontecendo na sua vida naquele momento. Porque vocês lembram, o servir a Deus não tem a ver com a história da minha filha que queria trabalhar para ganhar um salário, para ter dinheiro. Ok? O servir a Deus tem a ver com o que Deus vai fazer através da minha vida e na minha vida, quando eu estou me dispondo a ser um instrumento dEle. E Ele vai me acrescentando, porque Ele é um Deus que nos ensina durante o servir. Servir a Deus tem a ver com alguém confiável. Alguém que, deixa comigo, deixa para mim.
que eu vou fazer. Sabe aquelas pessoas? Quem gosta de ter pessoas confiáveis do lado? Quem gosta de pedir assim, olha, nossa, aquele momento que você está numa situação difícil, você pega o telefone e você fala assim, não, mas você vai pedir para ela? Não, para ela eu posso pedir. Para essa pessoa eu estou tranquilo. Nossa, eu preciso fazer isso agora, eu preciso ir no médico, com quem eu vou deixar meu filho? Ele é pequeno. Não, eu sei com quem eu vou deixar. Servir tem a ver com ser confiável. Deus confia a nós algo precioso. Não dá para servir a Deus com uma atitude que não é confiável. Que se eu estou aqui hoje, há muita responsabilidade em estar aqui. Há muita entrega, há muita preocupação em servir. Sabe? E não atrapalhar o que Deus tem feito. Quantas vezes eu falei assim, não dá. Não, mas não sou eu. É Ele. Eu preciso estar próximo dEle. Só isso. O resto Ele vai fazer. Davi, todo mundo conhece a história de Davi. Estou falando de Jabezão, mas todo mundo conhece a história de Davi. Davi fez cálculo naquele momento que ele enfrentou Golias. Davi tinha alguma chance aos olhos humanos para vencer aquilo? Não. Ele fez o que tinha que ser feito. Fez, mais uma vez, o que tem que ser feito. O que eu preciso fazer? Eu faço. Dá para mim. Isso é o servir de Deus. Se começa a fazer cálculo, querido, vai descansar. Vai buscar a presença. Não fica fazendo cálculo. Não fica se fazendo de difícil para Deus. Não fica fazendo sacrifício. Não tem a ver com isso, é leve. Aí ele continua, depois dele Eleazar, filho do Auita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi. Quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, ele vai falar de Samá, mas ficando aqui em Eleazar, a mão dele ficou dormente até grudar na espada. Vocês imaginam como que esse cara estava na batalha? Servir a Deus tem a ver com você desistir naquele momento que vai doer. Você sabe como que a espada gruda na mão de alguém? Quando tem muito sangue, quando tem muita bolha, grudou e adormeceu. É assim que a espada gruda. Não é no ar-condicionado, não. Não é na poltrona macia. Servir a Deus tem a ver com continuar quando vai doer. Continuar quando às vezes as suas coisas são mais importantes. Quando você precisa abrir mão muitas vezes. Quando você está com dor. Quando a dor sua parece que é maior do que a dor daquela pessoa que você vai estar fazendo. Vocês acham que foi fácil para Jesus fazer o que Ele fez? Mas não desistir. Servir a Deus tem a ver com não parar quando sangrar. Vai estar sangrando, mas eu vou continuar servindo. Eu estou aqui, meu coração está sendo derramado, mas eu estou aqui, porque Ele confiou a mim algo precioso. Ele colocou dentro de mim. Ele me encheu de um amor verdadeiro. Ele me tirou de um lugar que, se eu for contar para vocês aqui, eu vou ficar a noite inteira. Ele não mediu esforços para me tirar daquele lugar. Então eu não vou medir esforços para estar nesse lugar. E se sangrar, eu vou continuar. Sabe a mulher quando está no parto? Quem já acompanhou uma mulher sofrendo a dor do parto? Eu já acompanhei.
Eu estive do lado, só não sofri a mesma dor. Mas eu estive do lado. E ela não desistiu. Ela não desistiu. Doeu, sangrou, mas não desistiu. Servir a Deus tem a ver com isso, querido. É assim que nós vamos ser alguém para outra pessoa. É assim que a gente vai mudar o mundo. Quer mudar o mundo? Sangra, mas não desista. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista de estar com as pessoas, de fazer por elas. Ele continua falando de Samá, filho de Agé, de Arar. O filisteu reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe grande vitória. Continuar. Perseverança. Esses dias eu falei para um amigo meu, falei assim, melhor não é aquele, como que eu falei? Quem vai permanecer não é aquele que é o melhor, mas é aquele que persevera. Às vezes o cara é bom, ele se destaca, mas facilmente ele desiste. Às vezes você nem é tão bom, mas você persiste, você continua. Servir a Deus tem a ver com persistência. Em continuar. Eu não vou desistir. Ele não desistiu de nós. Ele não vai desistir de você. Ele jamais vai desistir de você. Se você talvez não sentiu esse amor, não está fluindo em você e derramando, querido, Ele não vai desistir de você. Não vai desistir de você. Jamais. E aí falou sobre os três, mas o que a palavra continua falando? Que para mim é o que fecha esse conceito do servir a Deus. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Servir a Deus, querido, tem a ver com privilégio. Talvez você seja uma pessoa que já sirva a Deus há muitos anos. E você está aqui nessa noite. A palavra fala sobre alguém, e esse alguém era Davi, que simplesmente expressou uma vontade. Ele não mandou aqueles homens fazer aquilo. Ele expressou um desejo. O que aqueles homens fizeram? Eles arriscaram a própria morte, arriscaram a vida, aliás, e deram a sua vida para ir buscar aquela água. E sabe por que eu quis trazer essa história para vocês? Porque sabe o que Davi fez com aquela água? Davi não bebeu aquela água. Davi entregou para Deus aquela água. Que se beber é como se fosse beber o sangue daqueles homens que deram a vida para trazer aquela água. É por isso que eu trouxe essa história. Servir a Deus é servir a Deus, não é servir simplesmente a homens. Se um dia passou isso para você, se isso tomou conta do seu coração, tira isso do seu coração. Arranca isso. E coloca um lugar de privilégio. Espera aí, o que está faltando? Ah, é água? Vamos lá. Se coloca nessa história. Eles arriscaram a vida. Saíram dali e foram lá buscar. Trouxeram a água para ele, está aqui.
É privilégio subir aqui e tocar um instrumento. É privilégio falar da palavra. É privilégio fazer algo, receber as pessoas, amar as pessoas. É privilégio ajudar alguém fora, levar uma cesta, um alimento, um leite. É privilégio abraçar alguém. É privilégio fazer algo por alguém, principalmente se você está cheio e não está fazendo aquilo somente para satisfazer o seu ego ou para se mostrar para alguém. É privilégio. Esse é o conceito. É isso que está dentro. E é por isso que muitas vezes confronta o nosso egoísmo, confronta o nosso ser, a nossa vida cheia de coisas. Confronta. Sabe por quê? Marcos 8:34, se você quiser abrir comigo, abra. Jesus traz um confronto que tem a ver com isso. E é duro, mas é a verdade. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você quer seguir a Jesus? Ele me encheu, Ele transbordou em mim. É um privilégio para mim estar com Ele. Eu quero fluir. Entenda que está dentro do pacote negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Sabe o que representa tomar a cruz? Tomar a cruz era o que as pessoas que eram condenadas à morte faziam naquela época. Elas carregavam a cruz publicamente, mostrando que elas tinham sido condenadas, que elas mereciam morrer e que elas estavam indo à morte. E elas mostravam isso publicamente, tomando a sua cruz e carregando a sua cruz. É por isso que inclusive Jesus carregou a cruz dele. E que em nenhum momento deixou-se de se carregar a cruz. É sobre isso. E confronta. Porque é normal a gente querer só olhar para nós e olhar somente para os nossos interesses e sobre o que nós estamos vivendo. E quando a gente fala tomar a cruz, é negar e é se entregar, é morrer por isso, é morrer, a vida é nele, a minha vida eu entrego a ele, e eu morro por Cristo, e eu sirvo a Ele. Querido, se você tiver essa essência, jamais vai ser pesado. Você vai entender cada vez mais, Deus vai te ensinar cada vez mais. Deus vai fluir, e algo espiritual vai acontecer dia após dia na sua vida. Tem a ver com isso, somente é isso. Nada mais além. A luz vai brilhar através de você, não tem como não brilhar a luz. Porque um coração que se entrega, não tem como não refletir algo genuíno de Jesus. Você vai fluir como se tivesse Jesus passando. Os dons, através de você, vão fluir. E nada seu vai ser representado, somente dele. Você vai simplesmente tomar um avental e colocar, e ser usado por ele. É isso que contém o servir. E nós somos uma comunidade. Como a Natália mencionou semana passada, nós somos um grupo. E a gente deixa de ser um ajuntamento de pessoas, um agrupamento de pessoas, quando nós servimos uns aos outros. E essa é a cultura também da Nova Estação. Nós sempre
tivemos essa cultura de servir. Desde o começo. Para quem não sabe, a gente começou numa chácara, depois a gente foi para um cinema. Sim, a gente fazia culto num cinema. Então a gente montava tudo, o culto era de manhã, numa sala de cinema. A gente montava toda a estrutura, a partir das 6 da manhã. A gente fazia o culto, depois a gente desmontava toda a estrutura do culto e fazia o culto novamente no domingo que vem. Isso aí foi durante pelo menos acho que um ano e meio. Quem estava aqui no cinema? Quem estava aqui às 6 da manhã, a galera lá do fundo lá, às 6 da manhã estava lá, montando as coisas. E não foi assim, olha, eu sou pastor, eu chamar o pastor Milanês, pastor vamos chamar alguém para fazer as coisas, não. A cultura nossa é que todos são voluntários, todos são servos, todo mundo fazia tudo. E a coisa foi acontecendo, e tudo foi fluindo. Foi fácil ou não foi fácil? Às vezes não tinha gente para fazer as coisas, às vezes a gente fazia 3 coisas ao mesmo tempo, mas aconteceu. Só que nunca a gente deixou de lado isso, e nem hoje. Então quando a igreja começa a entender, e o amor de Deus começa a ser derramado ainda mais em nós, e as pessoas começam a se chegar em nós, e falar assim, olha, eu quero ser um voluntário, a gente ainda mais vem relembrar daquilo que aconteceu no passado, e que tem acontecido. E a gente tem uma estrutura para isso, a gente sempre teve uma estrutura, desde o começo, a gente teve uma organização, para simplesmente receber as pessoas, olha, eu quero tocar, eu sou músico, estou aprendendo, eu quero tocar bateria, eu quero cantar, gostaria de tocar bateria, mas já foi o tempo, ou eu quero receber as pessoas, eu quero mexer no som, quero fazer qualquer coisa, e a gente ia organizando, colocando as pessoas, às vezes a pessoa, nossa, eu me sinto muito bem fazendo isso, eu me sinto bem fazendo aquilo, e a gente foi entendendo cada vez mais que aquilo que Jesus tinha colocado para a gente é algo que a gente poderia viver dentro da nossa comunidade, de maneira simples, mas com muita verdade. De repente, a gente tem muitos voluntários. A igreja era uma igreja de voluntários no começo. Todo mundo era voluntário. Quem lembra disso? Amém? Fala que lembra aí, fala um amém alto, senão parece que eu estou falando coisa. Isso. Acorda a pessoa que está do seu lado aí também. Mas era assim. Era comum. E era muito bom. Era difícil, mas era muito bom. Porque era uma energia muito forte aquilo que a gente vivia no cinema. E as pessoas sentiam essa energia. As pessoas sentiam esse fluir. E é esse mesmo fluir que eu acredito que está acontecendo nesse momento. E é por isso que hoje a gente está aqui, não só para falar sobre voluntariado, falar sobre servir, mas para levantar voluntários na prática, para despertar pessoas, para servir o reino, para ser acrescentada e para contribuir para algo eterno, que é o reino de Deus. Efésios 4, abra comigo em Efésios 4. Eu queria chamar os músicos aqui, por favor. Efésios 4, olha o que a Bíblia diz, os músicos vão estar vindo aqui, você fica comigo, tá? Não se disperse. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito:
Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11. E ele designou alguns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É completo esse texto. Eu podia só ler isso aqui e já estava completo. Mas o que o texto fala aqui sobre pastores, sobre apóstolos, e é dessa maneira que a gente dividiu e se organizou como igreja. E é tendo também algo que é a nossa visão. Eu queria colocar a visão da igreja. Coloca a tela da visão da igreja aí pra gente. Como filhos amados de Deus, amamos ao nosso Pai, amamos e servimos ao próximo como irmão, e manifestamos o reino de Deus para transformar a terra. É sobre isso, somente sobre isso. Aí está o porquê que nós estamos aqui reunidos e fazemos louvor, e fazemos obras, e ministramos para as crianças, e por aí vai. E aí está o porquê que você hoje pode se dispor a servir a um Deus vivo. A gente tem algumas áreas, a gente separou em algumas áreas. Eu queria apresentar essas áreas para vocês, para que você não só conheça, mas também entenda e até entenda o que acontece na igreja. Acho que é importante a gente entender o que acontece. Mas essas áreas não é uma divisão, é uma organização. Sabe talheres? Todo mundo usa talher aqui? A maioria usa talher, né? Normal, né? A Camila e o Marcão usam, mas nem sempre, né? Nem sempre. Vocês têm uma gaveta de talher em casa, né? Tem, olha lá. Todo mundo tem uma gaveta de talher, a maioria das pessoas tem uma gaveta de talher. Como que os talheres são organizados? Separadamente, para que seja mais fácil de você pegar, né? Pega 2 garfos, pega 2 garfos ali, você não precisa ficar procurando. Mas como que os talheres são usados? Juntos. A gente usa os talheres todos juntos. Você pega a faca para uma coisa, o garfo para outra, a colher para outra, a faca maior, e usa junto. Organiza separado. Então não é uma divisão, é uma organização, para que depois nós juntos possamos fluir de maneira organizada, da melhor maneira possível. Lembrem dos talheres, que vocês nunca vão ir para um lado de divisão. Igreja, como o texto diz, é unidade. Então vou apresentar algumas áreas para vocês. Coloca a primeira área aí. Administrativo. Administrativo é o que faz a parte mais burocrática da igreja. Mas dentro da parte burocrática, a gente tem 2 sub-áreas que você pode servir e pode contribuir, que é comunicação e infraestrutura. A gente, se você perceber, a igreja se comunica. A gente tem uma estrutura para se comunicar. É importante as pessoas ficarem sabendo das coisas que acontecem. Isso alguém faz. E um voluntário que faz isso. Então, às vezes você já faz isso, você sente no coração para fazer algo nessa área, seja aqui, seja na internet, seja qualquer tipo de comunicação, de mídia.
você pode se dispor, você pode dar o seu nome, e a gente vai levantar hoje você como voluntário. Infraestrutura também, tudo acontece porque alguém está ali preparando, montando antes, depois, durante a semana. Tem uma estrutura montada para que aquilo aconteça. E tem pessoas se colocando para isso, para servir algo. Então essa é um pouco da área. Tem mais sub-áreas aí que compõem o administrativo, mas eu apresento duas, que são duas sub-áreas que a gente precisa muito. Porque hoje, por exemplo, o Renan não está aqui. E hoje tem pessoas fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, praticamente. E, enfim, o Renan é uma pessoa que faz 3 coisas, faz sempre, todo domingo ele trabalha. E você pode ser alguém que pode servir e ser acrescentado com algo que talvez para você seja até fácil, seja simples. Amém? Qual outra área? Que a gente tem aqui apostólica, que aí tem a ver com os ministérios que Jesus nos deixou. A gente coloca dentro da área apostólica as células e os treinamentos, ou células e líderes em treinamento. Células também poderiam ser enquadradas em pastoral, porque quando você tem uma célula, você pastoreia pessoas. Quando você é líder de uma célula, você pastoreia. Mas mais que isso, célula tem uma visão de expandir o reino. E o apóstolo, ele quer expandir o reino de Deus. Ele quer levar para outros lugares, ele quer chegar até outras pessoas. E as células, elas chegam até outras pessoas. E a gente consegue pastorear, cuidar de pessoas. Talvez você seja uma pessoa que queira ser líder de uma célula, que queira pastorear pessoas, que queira aprender, que queira ser um líder em treinamento. Então hoje você pode dar o seu nome e se dispor a isso também. Qual outra área que a gente tem aqui? Como eu falei, a gente tem essas sub-áreas que acontecem, mas outras podem acontecer, né? Evangelismo, a gente tem 2 sub-áreas aí, que é obras e caridade, que hoje acontecem de maneira muito intensa e sempre aconteceu. A gente produz isso através da nossa igreja, mas também a gente abençoa outras instituições. A gente oferta em outras instituições também, mas aqui dentro tem um grupo que organiza obras e caridade. E é um grupo que também precisa de pessoas que se dispõem a fazer algo, não aqui durante o culto, mas lá fora. Muitas vezes não onde ninguém está vendo, mas onde muita gente está precisando. Onde falta o alimento, e através do alimento a gente fala de algo que é o pão da vida para aquela pessoa. A gente entrega o pão natural e depois a gente entrega o pão da vida. Por isso que ela está dentro de evangelismo. A gente fala de Jesus servindo e entregando algo. Deus pode estar tocando o seu coração para fazer parte disso. Se disponha, hoje é o dia. Amém? Qual outra área que a gente tem aqui? Uma área operacional, que tem a recepção e o espaço, né, que é aquele espaço que a gente organiza as coisas, a recepção que recebe, obviamente, as pessoas, né, que acolhe, que organiza aqui o espaço interno, que faz os eventos, que faz toda a organização do culto, dos eventos que acontecem, né, tudo que a gente faz aqui, pessoas organizam. Por exemplo, o que a gente vai fazer agora, convidando vocês a ser voluntários da igreja, alguém organizou, e foi essa área que organizou, né? Então, você pode servir nessa área, pode deixar Deus fluir através de você nessa área, recebendo, fazendo, organizando, tendo ideias. Às vezes você é uma pessoa que gosta de fazer eventos, por exemplo, é muito criativa, né? Não, deixa Deus fluir através da sua vida, deixa você acessar corações através dos seus viver. Quantas pessoas que já não vieram falar para a gente, que foram tocadas por Deus, na hora que elas entraram aqui, por um sorriso. Quantas pessoas que não falaram para a gente foram curadas através de um abraço verdadeiro, que sentiram verdade no abraço, através de você. Deus pode fluir. Qual outra área que a gente tem? A área pastoral, hoje a gente colocou aqui a Estação Kids, que é a área das crianças, que é o Ministério Infantil. A gente tem outras sub-áreas que compõem a área pastoral, mas o Ministério Infantil, a Estação Kids, é um lugar que você pode servir. E não é para cuidar de criança, tá, gente? Não é para cuidar de criança, não.
a gente cuida também com muito amor, mas é para ministrar na vida de crianças, mas é para trazer disciplinas espirituais a ela, para semear espiritualmente na vida dela, para orar por ela, para deixar algo e plantar sementes que jamais vão sair de lá. É sobre isso. É sobre ser um instrumento na vida daquelas pessoas que serão o povo de Deus daqui 10, 20 anos, que representarão e que vão servir outros através da vida deles. Você pode ser alguém que vai participar disso. Que mais? Acabou? Acabou. Então são essas áreas. Mas às vezes você não se identificou com nenhuma, não tem problema. Você nem precisa se identificar com... Tem mais um, vocês estão pegadinha comigo, né? Profética. É o louvor, ela já falou porque é o louvor. Área profética, a gente colocou aí o louvor e intercessão, mas tem outras coisas que fluem através da área profética e através das outras áreas também, tá, gente? A gente está colocando o que hoje a gente vive aqui e que tem a ver com, olha, tá precisando? Eis-me aqui. Eu quero fazer parte disso. O louvor, intercessão, oração. Orar todo mundo ora, mas interceder, estar em oração por pessoas, por momentos, pelo culto, durante o culto, por líderes de célula, por ministros de louvores, por pastores. E louvor, né, gente? Então, coisa boa vir aqui tocar, né, Diegão? Nossa, como eu queria saber, cara. Sabe? Você que sabe, você que tem esse dom. Mas assim, tem que saber. Você pode estar aprendendo, né? Mas assim, gente, como eu falei, e eu pego um pouquinho pesado, porque teve sábado que não tinha um músico para fazer o culto de jovens. E o culto de jovens acontece uma vez no mês. Uma vez no mês. Um culto de jovens. Para levar a palavra de Deus para jovens que estão nas drogas, que estão enterrando as suas vidas, para semear na vida de jovens que estão se suicidando, que estão sem futuro. Não tinha um, e a gente arrumou alguém, e aconteceu, porque acontece. Não é porque você, não, peraí, deixa eu me colocar para acontecer. Não, filho, vai acontecer. Mas você pode ser um instrumento maravilhoso. É lindo isso daqui, ó. Isso aqui é lindo. Isso aqui flui. Você se colocar e colocar o seu coração. Servir tem a ver com você colocar o seu coração naquilo. Eu entrego o meu coração. Você precisa de alguma coisa, não precisa de nada. Mas eu não me encaixei em nenhuma área, não tem problema. O seu coração é um coração de servir? Então eis-me aqui. E de repente você está se encaixando dentro de uma e de outra, e você está criando coisas que a gente nem tem aqui, e Deus está fluindo através de você. O que você precisa para isso? Às vezes você chegou aqui hoje, nessa noite, e Deus tocou seu coração. Vocês receberam aí algumas filipetas, né? Essa daqui. Você coloca o seu nome aí, o seu telefone. Tem caneta aí para quem precisar de caneta? A gente vai ter um momento que você pode levantar a sua mão, pedir uma caneta. Pode ser agora, acho, né? Quem precisa de uma caneta aí? Levanta a sua mão, alguém vai entregar uma caneta para você. Você que tem sentido em ser um voluntário, em servir a Deus. O que você precisa? De nada. Você precisa ter um coração, você precisa estar disposto a servir. Você precisa saber fazer alguma coisa, não precisa saber fazer nada. Que alguma coisa vai fluir através de você. E a gente vai ter um momento para conduzir isso. Você pega essa filipeta, coloca seu nome, o seu telefone aí. E agora a gente vai ter um momento assim, só para deixar mais bonito isso. Essa decisão, esse eis-me aqui, você vai levantar a sua mão e alguém vai entregar para você algo que tem a ver com a área que você escolheu. Se você já tem alguma área que Deus veio falando com você durante a semana, você levanta a sua mão, alguém
vai chegar até você, vai entregar um cartão e vai pegar a sua filipeta. Amém? Quem aqui sentiu no coração para servir na área apostólica? Louvor, intercessão, ergue a sua mão. Fica com a mão levantada. Aqui na frente. Louvor, intercessão. Se você é alguém que ora, que quer fluir nisso, que sente que Deus tem falado com você, que Deus tem profecias para você, palavra de conhecimento, tem te revelado. Aqui na frente, quem mais? Área profética, levanta a sua mão. Aqui. Próxima área, pastoral. Quem aqui sente e Deus tem falado e movimentado para servir na área pastoral com a Estação Kids, ministrar para crianças? Levanta bem alto para mim, por favor. Isso, aqui, ali no fundo, ali atrás. Enquanto você ficou a mão levantada, eu vou falando outras áreas. O pessoal vai entregar para vocês um papelzinho aí que tem a ver com a área que você está se dispondo. Outra área, coloca aí pra gente, Igor. Administrativo. Quem aqui sente que quer servir na área de comunicação, na área de infraestrutura, nos bastidores? Você é uma pessoa de bastidores, levanta sua mão agora, bem alto. Tem alguém? No som, na técnica, lá no fundo, ó. Pegou? Legal. Se você que mexe com, você que mexe muito bem com internet, postar, fazer as coisas na internet, é criativo. Eu não sei nem falar os nomes aqui, precisava ter uma lista de nomes aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. Levanta a sua mão, que você vai servir de maneira maravilhosa, e vai fluir de você algo que você nem imagina. Que mais? Passa para mim, Igor. Apostólica, célula. Se você quer ser um líder de célula, quer ser um líder de célula que não tem a ver com capa, mas tem a ver com avental, lembra disso. Não tem a ver com posição, mas tem a ver com você contribuir e pastorear pessoas. Levanta a sua mão. Aqui. Temos um casal aqui. Temos mais um rapaz. Quem mais? Fica com a mão levantada, gente, por favor. Ou se você quer fazer um treinamento, quer saber como é que é ser líder, você não precisa estar pronto, tá, gente? Quem está pronto tem que estar o quê? O seu coração. Só isso. Passa para mim, Igor, mais uma. Evangelismo, essa aqui ele geralmente enche de mãos. Apostólico, obras e caridade, levanta sua mão. Glória a Deus. Fica com a mão levantada bem alto, lá em cima. Não deixa ela cair, não. Talvez ela queira cair, você fica com ela lá em cima. Glória a Deus. Deus vai fluir através de vocês de maneira sobrenatural. Mais 3 aqui. Mais um. Operacional. Recepção, espaço NEC. Levanta a sua mão se você quer receber pessoas lá na frente, organizar os eventos, estar organizando o que acontece também nos bastidores. Aqui, lá no fundo, a gente tem também. Fica com a mão levantada, por favor. Acabou? E se você não se encaixou em nenhuma, mas você quer servir, tá tudo bem. Por quê? Você pode entender melhor, se dispondo, e a gente vai ter um encontro para os voluntários. Nós vamos ter um encontro. Você recebeu um papel aí, quem se dispôs, já tem uma data marcada, para que você venha entender mais sobre o voluntariado, entender sobre as áreas, e talvez definir, ou não, a área que você quer ser voluntário. Então, se você quer ser voluntário, mas não pensou, nada se encaixou para você, levanta a sua mão. Pode levantar. Isso. Alguém vai te entregar também um papel. E você vai entregar o seu papel para essa pessoa. Olha lá, a gente tem uma criança, glória a Deus. A gente vai servir. Ele vai servir. A gente tem um projeto evangelístico agora, que as crianças da nossa igreja vão servir crianças de fora da igreja.
Deus está tocando o coração dele já. Amém? Eis-me aqui. É lindo isso, gente. É lindo. E eu não só queria encerrar com isso, mas eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos cantar uma música agora. Eu queria convidar todo mundo que se dispôs a servir, a ser um voluntário, a vir aqui à frente. O mais difícil você já fez. O mais fácil é você vir aqui à frente agora. A gente quer orar por você. A gente quer orar a Deus e glorificando a Deus por você. Eu queria chamar os líderes da igreja para estar orando. A gente vai estar cantando uma canção aqui. E Deus vai estar fluindo e tocando a sua vida. E não só agora, querido. Deus vai estar derramando sobre você uma porção redobrada. Quando a gente se coloca diante de Deus, Ele renova nossas forças todos os dias. Amém? Vamos lá. Feche seus olhos, se coloca diante dEle. Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro, e todos juntos, com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?